Olá, meu nome é Andreli Urquive. O tema do nosso projeto foi sobre filmes e autores. A gente usou 4 bibliotecas. As 2 principais e as outras 2, que seria o string.h, o locate.h também. E ali se inicia com a struct author, fazendo com que o usuário tenha acesso a um vetor de características para armazenar o nome do autor. E a struct author, o próximo, significa um ponteiro para o outro autor. E o mesmo acontece com a struct livro. No nosso código, a gente incluiu também o clear, para poder fazer a limpeza da tela com os códigos que vão aparecendo. Inserir, onde ele associa o autor inserido à lista de autores. É inserido as funcionalidades do printf e do scanf. Ali também vai aparecer são de novo autor e ele direciona o próximo cadastro. A mensagem autor inserido com sucesso. Digitar autor, onde ele lista os autores inseridos, onde ele verifica essa lista como código. Se não houver nenhum autor, ele vai dar a mensagem que não existe nenhum autor cadastrado. Mas se houver algum autor cadastrado, ele vai diretamente para o código. Agora ele vai digitar o nome que ele desejaria, né? E os printf e scanf vão dar continuidade ao código, né? O próximo void, ele vai realocar o vetor para comportar mais um autor e vai atualizar a quantidade de autores no livro. O void, ele vai retornar a função e o asterisco livro recebe um ponteiro para o livro onde o autor se associa. Ali o realloc, ele vai alocar um novo vetor de autores. Um livro, ele pode ter vários autores, mas como o vetor cresce dinamicamente, é necessário ele aumentar o seu tamanho. À medida que ele associa os novos autores, se o realloc falhar, ele retorna o novo autor, ele é indicado pelo ponteiro e é armazenado na posição livre. E a quantidade de autores do vetor, com a posição no vetor, eles começam em 0. Essa é a próxima posição válida para adicionar daí o autor. Meu nome é Helena e eu vou explicar as partes finais do nosso projeto. O objetivo da função inserir livro é inserir um novo livro com os seus autores e as listas encadeadas, sendo uma lista de livros e uma de autores. Aqui, um ponteiro novo livro do tipo livro é alocado usando a função malloc. Isso cria um espaço na memória para armazenar o livro. A função printf solicita que o usuário insira o título do livro. O scanf, com esse formato, é usado para ler uma string até encontrar uma nova linha, o que permite que o título do livro contenha espaços. Um ponteiro novo autor do tipo autor é alocado tipo malloc. O código solicita que o usuário insira o nome do autor e vai armazenar no mesmo formato daquele outro scanf. Aqui, o autor recém-criado é inserido na lista de autores. O campo próximo do autor aponta para o primeiro autor da lista, que é acessado através do asterisco lista de autores. Em seguida, a cabeça de autores é atualizada para apontar para um novo autor, fazendo que ele seja o primeiro da lista. A memória para a lista de autores do livro é alocada aqui. O autor recém-criado é adicionado à lista de autores do livro. O campo número de autores é ajustado para 1, indicando que é um novo autor associado ao livro. E a mensagem final, informando o sucesso da operação. A função editar livro tem o objetivo de permitir que o usuário edite o título e o ano de publicação de um livro específico. O código verifica se a lista de livros está vazia. Se estiver vazia, significa que não há livros cadastrados no sistema. O código cria um vetor de caracteres título e livro de tamanho 100 para armazenar o título do livro que o usuário deseja editar. O ponteiro livre inicializado apontando para o primeiro livro da lista. Então, o código entra no loop while e percorre a lista encadeada de livros. Condição livro no verifica se há mais livros para verificar. Dentro do loop, compara o título do livro atual com o título fornecido pelo usuário. Se os títulos forem iguais e o livro for encontrado, a edição será realizada. Se não, os livros serão movidos para o próximo livro da lista. O código então solicita ao usuário um novo título do livro e um novo ano de publicação. Após a edição da mensagem, livro editado com sucesso é exibido e a função retorna encerrando o processo. Caso o livro não seja encontrado, se o loop terminar sem encontrar o livro, a mensagem livro não encontrado é exibida. Função excluir livro, que tem o objetivo de excluir um livro da lista. A função começa verificando se a lista de livros está vazia. O código vai exibir a mensagem: não existem livros cadastrados, e retorna, encerrando a função. O
código tem um vetor de caracteres título livre de tamanho 100 para armazenar o título do livro que o usuário deseja excluir. A função scanf é usada para ler o título do livro com espaços, permitindo que o usuário insira um novo livro. O código usa dois ponteiros para percorrer a lista. Atual, aponta para o livro que está sendo verificado, e anterior, que aponta para o livro anterior ao atual. O loop while percorre a lista verificando cada livro, e o strcamp compara o título do livro atual com o título fornecido pelo usuário. Se os títulos forem iguais, o livro vai ser excluído. Se o livro excluído for o primeiro da lista, o ponteiro lista livros é atualizado para apontar para o próximo lista da lista. Se o livro não for o primeiro, a ligação com o livro anterior é atualizada para apontar para o próximo livro, o livro atual. Depois de tirar o livro da lista, o free atual libera a memória alocada para o livro, e a mensagem livro excluído com sucesso é exibida, encerrando a função. Caso o livro não seja encontrado, vai imprimir a frase livro não encontrado. A função listar livros tem o objetivo de listar todos os livros cadastrados, exibindo suas informações. O código vai verificar se a lista de livros está vazia. Se estiver vazia, significa que não há livros cadastrados. Se a lista de livros não estiver vazia, o código começa a exibição com o título Lista de Livros. E o ponteiro livro atual é inicializado apontando para o primeiro livro da lista. O código entra em um loop while que percorre a lista de livros. Se a condição livro atual não garante que o loop continue até que o ponteiro livro atual chegue ao final da lista, onde o próximo livro será nulo. Dentro do loop, para cada livro, são exibidas suas informações, título e ano da publicação. A seção de autores começa com o título Autores. Se o livro não tiver autores associados, a mensagem nenhum autor associado é exibida. Caso contrário, o código entra em loop for e percorre a lista dos autores do livro e exibe o nome e a nacionalidade de cada autor. O ponteiro livro atual é então atualizado para apontar para o próximo livro da lista. E o loop continuará até que todos os livros tenham sido exibidos. A função listar autores tem a mesma proposta, só que dessa vez com autores. A função main tem um menu interativo para o gerenciamento dos livros e dos autores. Ele vai permitir que o usuário realize as operações como inserir, editar e excluir livros e autores, como todas as funções que já foram apresentadas. A função setNoCale é chamada para configurar o idioma para o português. Declaradas duas listas variáveis de ponteiro, a lista livros e a lista autores. E tem aqui a declaração da variável de opção. Será utilizada para armazenar a escolha do usuário. O código entra em um loop do while, que vai exibir o menu de opções. E esse limpar tela aqui, que vai manter a nossa tela limpa após o usuário escolher uma opção. Dentro do switch, a variável opção é comparada com os diferentes casos, de 1 a 8. Dependendo da opção escolhida, a função correspondente será chamada. A opção 1 chama a opção inserir livro, e assim por diante, até a opção 8, que vai encerrar o programa, e a opção default, que se o usuário digitar um valor que não corresponde a nenhuma das opções válidas. O loop do while continua até que o usuário escolha a opção 8 para sair. Caso contrário, o menu será exibido de novo. Retorno da função. Após o usuário escolher a opção 8, o loop será encerrado e a função main retorna a zero, indicando que o programa foi executado com sucesso.